Pessoal, ainda direitos e garantias fundamentais, segunda semana, dia 7. Questão 56. A expressão atividade intelectual, artística, científica e de comunicação é livre. Certo ou errado? Certo. Mas a lei pode prever casos de censura? Nunca. Não pode. É vedado pela Constituição Federal caso de censura, ok? Então não se deixe enganar pelo querido examinador. Então, ó, é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, não depende de censura ou licença. 96. A única forma de censura permitida no Brasil é que envolve espetáculos teatrais, especialmente voltados ao público infanto-juvenil, blá 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 blá. É vedada, parágrafo 2º do artigo 5º, toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então a questão está incorreta. O cidadão é livre para expressar a sua atividade intelectual? Sim. Independentemente de censura, a gente já viu, ok? Bastando a obtenção da devida licença para tal expressão. Negativo é o que? Vedada a independente censura ou licença. Então, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, a questão é errada. Vamos lá. Um filme exibido na televisão antes de ser apresentado mostrou a informação de não ser recomendado para menores de 16 anos de idade. Nessa hipótese, de acordo com a Constituição Federal de 88, que a gente está aqui, né? Tal observação é inconstitucional, pois é vedado todo e qualquer tipo de censura. Isso aqui não se trata de censura, ok? Essa recomendação é o chamado de classificação indicativa. Ok? Então isso daí é um ato realizado aí por órgãos públicos. Aqui que temos aqui, ó, compete à União exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas de programas de rádio e de televisão. Então não se trata de censura. De acordo com a Constituição Federal, os órgãos públicos, em especial os vinculados à Seguridade Social, leia-se Seguridade Social e INSS, não, Seguridade Social, vamos falar Previdência, tá difícil o negócio, Previdência Social, eu já estava emendando tudo, Previdência Social, que mais? Assistência Social e Saúde, ok? Então vamos lá. Devem oferecer aos usuários acesso à informação, certo ou errado? Certo. Que deve ser ajustada ao perfil do público, de forma a garantir a compreensão do conteúdo. Tá correto? Sim, senão não estou prestando informação. Se eu der uma informação que não garanta que a compreensão do conteúdo pelo usuário, então isso não é acesso à informação. Veja, isso aqui tem um compilado de dados aí da Constituição com a Lei 12.527, que é de acesso à informação. Artigo 5º vai falar que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou do interesse coletivo ou geral. Serão prestados no prazo da lei. Então aqui, ó, tem prazo na lei. Qual é a lei? Está aqui. Sob pena de responsabilidade, ressalvados os sigilos, aquelas cujo sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
Parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal também vai falar sobre a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuários a registros administrativos e a informação sobre atos do governo, observados o artigo 5º, 10 e o 33 aí de cima. Artigo 5º da Lei de Acesso à Informação, ele diz que é dever do Estado garantir o direito ao acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil, aqui ó, em linguagem de fácil compreensão. Então tá aqui uma outra informação da questão. Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso e a sua divulgação. Então, a questão está aderente aí aos textos normativos da Constituição e da Lei de Acesso à Informação. A Defensoria Pública da União pode, em decorrência de expressiva previsão constitucional, expressa de previsão constitucional, requisitar diretamente à instituição financeira informações bancárias de cidadão brasileiro, pode quebrar sigilo bancário. Expressa previsão constitucional, existe isso? Não existe, a questão está errada, ok? Quem pode? O STF tem mudado o entendimento aí, quem pode quebrar sigilo de dados da Constituição Federal, ok? Ele tem falado aí que o Poder Legislativo pode, plenário pode, comissões e CPIs aí podem, na função fiscalizadora do recurso público, ok? Aí pode. Então o TCU também, quando estiverem em jogo recursos ao erário, e os agentes de fiscalização tributária também podem, ok? Então isso daí é um entendimento novo do STF, ok? Mas a regra da defensoria não está incluída. 70. Em conflitos que envolvam a liberdade de informação jornalística e o direito à privacidade, o direito à informação deverá prevalecer, dado o interesse público a ela inerente. Veja, não existe hierarquia entre os direitos, certo? Então, se eu tenho direito à liberdade de informação e do outro lado eu vou ter o direito à privacidade, eles estão em pé de igualdade. Então, o que vai decidir vai ser a prevalência de um direito sobre o outro, vai depender sempre da análise do caso concreto, ok? Então, porque eles têm a mesma hierarquia, mesmo nível aí de importância na Constituição Federal. Então, a questão está incorreta, porque ele deverá prevalecer, nenhum dos dois deve prevalecer. Questão 162. É assegurado a todos o acesso à informação. A gente acabou de ver, ok, questão correta. Independentemente do sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então é assegurado, que a Constituição Federal diz que é assegurado a todos o acesso à informação, resguardando o sigilo da fonte, aí quando necessário ao exercício profissional, ok? Então o que significa isso? Dizer isso aí significa dizer que eu sou um jornalista, faço uma matéria lá e acho um traficante XYZ, então estou fazendo uma matéria, dependendo da situação ali, eu não sou obrigado a indicar a fonte, ok? Porque dado aí o necessário exercício profissional, perfeito? Então assegurado o acesso à informação também muito aí para advogados também aí nesse sentido, ok? Então é assegurado a todos o acesso à informação, resguardando o sigilo da fonte. E qual é a condição? Quando necessário ao exercício da profissão, ok? Então alguma pessoa vai chegar, vai levar uma informação para um profissional da área de comunicação, um exemplo, um repórter, ele vai levar uma informação, mas vai falar assim, ó, eu só dou essa informação se eu não
forem identificados, então vai ser sigiloso essa fonte, será sigilosa essa fonte. Então, quando necessário o exercício profissional, então esse profissional ele não vai ser obrigado aí a informar a origem da fonte, perfeito? O acesso à informação é um direito fundamental de todos, devendo os órgãos e entidades públicas disponibilizarem informações de interesse coletivo ou de interesse particular do solicitante, certo? Tá aqui, certo? Ressalvadas as informações que sejam imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, as que violem o direito e as que violem o direito de privacidade. Então a questão está correta porque está alinhada aí ao artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral. Serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles sigilos seja imprescindível à segurança nacional e do Estado. Veja que aqui ou as que violam o direito à privacidade. Então aqui ele acrescentou algo a mais, certo? Então violou o direito à privacidade, então está violando o direito, então aí pode ser então uma ressalva também, perfeito? Então questão correta. É juridicamente possível a requisição diretamente pelo Ministério Público de informações bancárias de cidadãos brasileiros, dada a inexistência de proteção constitucional específica do sigilo bancário. Tem proteção específica do sigilo bancário no texto constitucional? Sim, tem. Então a questão está errada porque tem inexistência dessa proteção constitucional. É inviolável o sigilo de correspondente das comunicações telegráficas e de dados e das comunicações telefônicas. Então, no último caso, por ordem judicial, na hipótese da lei estabelecer de investigação criminal ou instrução processual penal. Então é inviolável o sigilo de dados, certo? De dados e das comunicações telefônicas, mas aqui dados também, dados telefônicos e dados bancários. E assim terminamos aí a nossa bateria. Vamos para a próxima. Um abraço e continue firme nos estudos. Até breve.